Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela aparece na sua TV há 18 anos. Ela é âncora de um programa de notícia e 54% da população do Piauí está ligado nessa notícia. Ela é jornalista, mãe e se chama Denise Freitas. Olá, Micaele. Olá. Olá, Isadora. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo. Eu gostaria de saber, na sua carreira de jornalista, qual foi a notícia em que você apresentou que mais me marcou, foi mais importante para você? Há um pouco mais de 2 anos, a gente estava noticiando que o mundo estava passando por essa transformação. E a nossa TV, a TV em que eu trabalho, ela fechou as portas por conta dessa doença. No retorno, 14 dias depois, quando a gente voltou para a televisão, para trabalhar de lá, né, poucas pessoas estavam nas ruas. A gente via a cidade bem deserta, tudo muito deserto e muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E isso era muito difícil. A minha filha tinha 5 aninhos na época e ela dizia: você fala todo dia para as pessoas fiquem em casa e você não fica, você sai para trabalhar. Então todo aquele momento era muito difícil para a gente. Então eu posso dizer que notícias relacionadas à Covid, elas mexeram muito com todo o mundo, literalmente, inclusive com a gente que estava diante da notícia naquele momento. Como é ser jornalista e mãe ao mesmo tempo? É ser mulher, né? Ser jornalista, ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser amiga, ser filha, ser muitas em um. E é maravilhoso ser mãe da Dani e ser mãe da Carol. Ser jornalista, fazer o que eu gosto de fazer e também ser mãe, que é outra coisa que me enche de vida, de motivação para viver. Qual foi o lugar em que você trabalhou que mais lhe marcou, que foi mais importante? Olha, eu passei pouquinho tempo no Jornal Dia, né? Trabalhei no impresso por alguns meses e logo depois eu fui para a TV Clube. Eu cheguei à TV Clube com 17 anos, meu primeiro período ainda de jornalismo na Universidade Federal do Piauí, e tô lá até hoje, então com certeza foi o lugar que mais me marcou. Como é que você começou a carreira de jornalista? Eu comecei porque eu queria muito ser jogadora de futebol. Vocês não vão brincar, não vão sorrir, tá bom? Meu pai, seu Raimundo, teve 4 filhas e ele esperava muito ter o Roberto Carlos, que seria um jogador de futebol. Mas Roberto Carlos não veio. E aí ele me escolheu entre as 4 para levar ao estádio, para acompanhar os jogos de futebol, e aquilo aproximou muito a gente. Então, assim, ou eu ia amar futebol, ou eu ia odiar. E eu passei a amar, né? Eu amava futebol, amo até hoje. E tentei de tudo. Futebol era um fracasso. Eu tentei vôlei, mas eu não tinha altura. E era muito sem coordenação motora. Eu era péssima. Então eu resolvi ser jornalista para trabalhar com o esporte, né? E foi muito engraçado, porque realmente eu fiz vestibular para jornalismo porque eu queria trabalhar com o esporte de alguma forma, falar sobre esporte, já que eu não consegui ser uma atleta. Quando você apareceu pela primeira vez na TV, como você se sentiu? Me senti o máximo, não porque eu estava aparecendo na TV, mas porque eu estava falando sobre esporte, gente. Foi, exatamente. Foi num jogo de futsal e lá eu encontrei uma dupla, né, de irmãos, o Leandro e o Leonardo. Não tenho como esquecer, até porque o nome, né, gente, é bem sugestivo. E aí eles arrasaram lá nesse campeonato. Eu fui porque uma colega, uma amiga muito querida, Neyara Pinheiro, estava de plantão. Teve um problema familiar, né? E aí não pôde ir. E aí me mandaram no lugar dela, né? E assim, eu mal sabia segurar um microfone, de verdade. E aí saiu uma matériazinha bem bacana. Então eu achei o máximo pelo conjunto. E assim, o meu pai, que sempre foi o meu maior incentivador, ele vibrou muito com essa reportagem. Bom, a gente sabe que todas as mães colocam as filhas em primeiro lugar e tudo. E assim, quando a Covid ela veio e aí você teve que ir pra casa e não sei o quê. E aí você até ficou grávida, né? E a gravidez, ela afetou no seu trabalho e na época da Covid? Olha, excelente pergunta.
A gravidez, como era uma gravidez de risco, de alto risco, e também por conta desse momento de pandemia, a gente estava vivendo um momento em que as coisas estavam ainda bem delicadas, eu fiquei trabalhando em casa. Então eu deixei a bancada do jornal, outras pessoas ficaram lá no comando do jornal, e eu passei a fazer um quadro de casa, falando da minha rotina e dessa nova fase da vida, um quadro chamado Maternidade Real, em que eu me despia da Denise jornalista e passava a ser a Denise mãe. A Denise que estava grávida, a Denise que estava com medo da Covid, que estava passando por várias questões que toda mulher passa durante a gravidez, e comecei a falar sobre isso na TV. Foi algo que mudou completamente a minha rotina enquanto profissional, mas uma outra rotina foi estabelecida naquele momento. Então eu não me afastei do trabalho. Bom, acabaram as nossas perguntas, mas foi muito bom bater esse papo com você, foi muito divertido. Novamente, muito obrigada por ter vindo aqui para a nossa entrevista. Eu quem agradeço, meninas. Obrigada pelo convite, obrigada também pelas perguntas, por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a minha carreira, um pouquinho mais sobre a Denise mãe, sobre a Denise profissional também. E foi um prazer muito grande estar aqui na Escola Bright Bee com vocês, tá bom? E muito bacana esse projeto, porque hoje a comunicação ela está em todo lugar, ela está em toda profissão. Então, seja o que vocês escolherem fazer no futuro, vocês vão precisar da comunicação. Vocês vão precisar saber se expressar, saber falar com o mundo e saber também ler o mundo, o que o mundo quer dizer para vocês. E muito bacana, vocês estão de parabéns. Muito obrigada.